chegando para a quinta edição do Vandeco News no canal do Vandeco. No sábado, o canal do Vandeco completou uma semana e o canal do Vandeco tem crescido bastante. Aumentou o número de inscritos, as pessoas estão acessando os vídeos, estão fazendo comentário e a nossa produção está muito contente com a evolução desse projeto, que apenas com 7 dias já é um dos destaques na internet dos canais que falam de esportes na região de Bauru. Mas eu insisto para todos ajudarem esse projeto a se desenvolver. Então inscrevam-se no canal do Vandeco, curtam, comentem e compartilhem com seus amigos e contatos. Somente assim nós vamos conseguir atingir o nosso objetivo, que é fazer com que o canal aumente o seu desenvolvimento e a sua amplitude. Bom, vamos trazer os destaques de hoje do Vandeco News, edição número 5. Falaremos sobre o empate do Noroeste na cidade de Lins, falaremos da vitória maiúscula do Bauru Basquete em São José e também vamos falar do que vai acontecer essa semana com o SESI Vôlei Bauru, Noroeste e Bauru Basquete também. No sábado trouxemos uma reportagem muito legal com o atleta Cid Machado da BDA, lá no Estádio Olímpico Cabo Alcides, no Estádio Milagrão. Aproveitamos, além das informações do trabalho do Cid Machado, aproveitamos para trazer o abandono lá desse ente público que está totalmente abandonado, muros em frangalhos, a pista emborrachada com bolhas, não tem vestiários, não tem banheiro, não tem bebedouro, bovinos pastando no local, enfim. Assistam no canal do Vandeco o Bola da Vez com o Cid Machado, atleta da BDA, e você vai conhecer na íntegra tudo o que está acontecendo lá no Estádio Olímpico Cabo Alcides, no Estádio Milagrão. Bom, mantendo esse quadro que a gente iniciou na sexta-feira, nós vamos falar das curiosidades do esporte, agora curiosidades do futebol. Sexta, falando das dimensões da trave. Muitos amigos e apoiadores do canal do Vandeco entraram em contato comigo, parabenizando, porque muita gente não sabia de onde vinham as medidas de 2,44 por 7,32 da trave, e hoje nós vamos falar sobre a dimensão do gramado. Porque muitos estádios no Brasil mantêm a medida de 105 por 68. Né? Lembrando que no caso da medida do gramado, a International Board define que o gramado tem que ter entre 64 e 75 metros e de 100 a 110 nas laterais. O maior estádio que tem o maior gramado do Brasil é o Serra Dourada, que tem 107 por 70. A maioria dos estádios, como o Alfredo de Castilho e o Morumbi, eles têm 105 por 68. Mas, Vandeco, por que eles escolheram exatamente essa medida de 105 por 68? É que quando você tem um gramado nessas dimensões, você consegue construir uma pista de atletismo com 8 raias de 400 metros. Antigamente, nas décadas de 60, 70, 80 e 90, os estádios eram construídos com arena multiuso, para competições esportivas, não só futebol, mas atletismo. Então, a maioria dos grandes estádios brasileiros tinha uma pista de atletismo de 400 metros, que ela se encaixa perfeitamente à medida de 105 por 68. Então essa é uma das curiosidades aí. Lembrando que o Alfredão, o Big Alfred, ele tem 105 por 68 e também tem uma ótima pista de atletismo ao seu redor. Muita gente fala, eu já até coloquei essa tese em discussão em alguns grupos da internet, que no Alfredão a gente deveria trazer o alambrado para mais próximo da pista. Existe uma distância muito grande da arquibancada para a pista. E isso faz com que as equipes que jogam aqui em Bauru se sintam à vontade e não sintam grande pressão. Em Ribeirão Preto, no estádio Francisco da Palma Travasso, eles fizeram isso. Eles trouxeram o alambrado para mais próximo do gramado lá em Ribeirão Preto. É uma tese
que deve ser discutido, mas eu acho que o investimento é grande também para você movimentar isso. Vai tirar um pouco da estrutura e da estética do estádio. Mas só reforçando então, 105 por 68 a medida do gramado permite ter uma pista de 400 metros com 8 raias, e a grande maioria dos estádios mais antigos, excetuando-se as arenas, como o Allianz Parque, Neoquímica Arena e tantas outras, que já não tem mais a pista de atletismo. Por quê? Essas arenas são construídas também com outras finalidades, abrigar show e abrigar shows e outros eventos. É isso então. Então a gente começa falando sobre o Esporte Clube Noroeste, que no último sábado esteve na cidade de Lins para na 7ª rodada jogar uma partida muito difícil contra o time que está bem próximo na tabela, que é o Clube Atlético Linense. Foi um jogo muito difícil. O Noroeste jogou melhor na primeira etapa, fez um gol com o Carlão. No intervalo, o técnico Edson Só deu uma mexida radical no time do Linense, colocou o time mais à frente, colocou o atacante Luizinho. O Linense veio para cima e no segundo tempo, aos 5 minutos, empatou o jogo numa falha de posicionamento da defesa. O atacante recebeu a bola livre, o Matheus Blade, que tinha entrado no segundo tempo, substituiu o jogador Carlinhos, que tinha levado o cartão, acabou chegando atrasado na marcação, o jogador livre de marcação acabou batendo inapelada no canto do Pablo, que saltou, mas não conseguiu defender essa bola. O jogo caminhou tranquilamente, algumas oportunidades não muito claras de lado a lado, mas o resultado acabou sendo muito bom para o Noroeste, que pontuou na cidade de Lins. Vem dentro daquela tese que eu defendo, que empate fora e todas as vitórias em casa vão levar o Noroeste a se classificar muito bem entre os 8 colocados. Aliás, o Noroeste está posicionado em 8º lugar hoje, 7º lugar, que é uma boa posicionamento, já estaria classificado. Porém, em 8º lugar iria pegar o primeiro, que hoje é a Portuguesa Santista. Então, nós temos que caminhar, tentar buscar uma classificação em 6º, 5º ou até mesmo 4º, para poder, em 4º, a gente levaria vantagem na disputa, né? 5º, 6º, 7º e 8º, a gente jogaria a segunda partida do mata-mata das oitavas fora do Big Alfred. Então, o Noroeste precisa evoluir na tabela. Os dados sobre o jogo, a ficha técnica da partida. O jogo foi válido pela primeira fase do Paulista da Série A2, 7ª rodada, às 18 horas, o árbitro foi Fexon Júnior dos Santos Silva, assistente Oswaldo Agipe e Gustavo Oliveira. Os cartões amarelos, pelo lado do Linense, o Gabriel e o Schultz, e pelo lado do Noroeste, o Carlinhos, que depois foi substituído pelo Matheus Blade, e o Pablo, por demora na reposição da bola. Os gols, Carlão aos 24 do primeiro tempo, e pelo Linense, Ryan aos 5 do segundo tempo. O público do Gilberto Siqueira Lopes, no Gilbertão, 1.200 pagantes e a renda de 26.853. Nós tivemos uma caravana com 4 veículos de Bauru indo para Lins, além de outras pessoas que foram para lá, agruparam um número bom de pessoas para assistir esse jogo. Aqueles abnegados que foram lá, torceram pelo Nolus, que fizeram muito barulho e acabaram trazendo o empate para a cidade de Bauru. Os outros resultados, as escalações, o Noroeste formou e empatou com Pablo, Maicon, Luizão, Vinícius Santana e Carlinhos, depois Matheus Blade, Diego Maia, Jonathan Paulista, Emerson, depois Jefferson, João Egito, depois José, Carlão, depois Edson e Luiz Thiago, depois Fernando. O técnico Moisés Egert, que, repito, vem fazendo um ótimo trabalho, até agora não perdeu, 2 vitórias e um empate, tem feito uma boa campanha de recuperação com o Esporte Clube Noroeste. O técnico Edson Só mandou a campo João Gabriel, Gabriel Júnior, depois Evandro, Ulisses, Lucas, Rodrigo e Gaia, Léo Mancha, Serginho e Marcos Vinícius, e depois Matheus. Lucas Ferrão, depois Felipe, Schultz, depois Igor, e Ryan, depois Patrick, reforçando o técnico Edson Só. Quais foram os outros resultados dessa rodada do Campeonato Paulista da Série A2? O 15 de Piracicaba, numa campanha ruim, venceu o Noroeste na cidade de Bauru. Todos falavam, o 15 é um dos candidatos ao acesso esse ano. E vocês veem
com uma vitória de 3-1 aqui em Bauru, causou uma impressão positiva, mas não foi o que realmente espelha o que está acontecendo agora. O 15 perdeu em casa para o Novo Horizontino, que veio numa campanha de recuperação, venceu a Ponte em casa por 3-0 e agora vence o 15 fora por 1-0. O São Caetano e o Monte Azul empataram em 2-2 os jogos dos Lanternas. São Caetano numa condição um pouco melhor. Monte Azul não consegue vencer. O Primavera de Indaiatuba perdeu para o Rio Claro em casa por 1-0. Comercial de Ribeirão Preto perdeu de 1-0 para o Taubaté. Lembrando que o Comercial colocou 5.000 pagantes nesse jogo. Então, só reforçando, o Noroeste nessa quarta-feira enfrenta o Lemense e está sendo feito um movimento gigantesco para a gente poder trazer um ótimo público para o Alfredão nessa quarta. Compareça e prestigie o Noroeste. O Lemense perdeu em casa para a Portuguesa Santista por 2-0. Santista 2, Lemense 0 em Leme. O Noroeste empatou em Lins. O Velo Clube Rio Carense empatou com o Oeste de Barueri 2-2 em Rio Claro. E a Ponte Preta, no jogo dramático que eu ouvi ontem pela Rádio CBN de Campinas, empatou com o Juventus por 2-2, um gol no finalzinho. O Juventus jogou contra a Ponte, me parece que esse é o estilo de jogo do Clube Atlético Juventus, jogar fechado e jogar por uma ou duas bolas. Foi exatamente o que aconteceu aqui e o que aconteceu em Campinas no Moisés Lucarelli. A Ponte com muitas dificuldades, perdendo a oportunidade, parecia o jogo do Noroeste contra o Juventus, mas a Ponte teve melhor sorte porque conseguiu empatar o jogo contra o Clube Atlético Juventus. Qual a classificação do Campeonato Paulista da Série A2 após 7 rodadas? A Portuguesa Santista aparece com 16 pontos, depois a Ponte também em segundo lugar com 16, perdendo nos critérios de desempate. O Novo Horizontino subindo na tabela com 13, Rio Claro com 11, Primavera com 11, aí o Primavera em quinto pelos critérios de desempate, depois com 10 pontos, Velo, Noroeste, Juventus e Linense. O Velo em sexto, Noroeste em sétimo, o Juventus em oitavo e em nono lugar o Linense com 10. Em décimo o Taubaté, Comercial em 11º com 8, 15 Piracicaba em 12º com 7, caindo pelas tabelas. O Esporte Clube Linense, adversário do Noroeste, nessa quarta-feira com 6, em 13º. O Noroeste precisa vencer esse jogo de qualquer maneira, porque o Linense está muito mal na tabela e o jogo em casa a gente precisa matar, se Deus quiser, com um público vibrante, marcante e grande no Alfredo de Castilho. Em 14º, Oeste com 6, em 15º, São Caetano. Lembrando, São Caetano que já foi campeão paulista, 2 vezes vice-campeão brasileiro e vice-campeão da Libertadores em 15º, com 6, e o Monte Azul fazendo uma péssima campanha com 3. Se o campeonato terminasse hoje, São Caetano e Monte Azul estariam rebaixados. E o Noroeste enfrentaria a Ponte Preta pelas oitavas de final. Então, repito, o Noroeste precisa vencer, precisa marcar os 3 pontos, melhorar na tabela, para evitar que ficar entre o oitavo, o sétimo, o sexto. De quinto adiante seria uma boa colocação para não pegar um adversário tão qualificado. Em quarto seria o melhor dos mundos, porque decidiria a segunda partida no Alfredo de Castilho. De Paulistão da Série A2, era isso que tínhamos. Essa semana, uma semana de treinamentos, hoje uma representação com um treino leve do técnico Moisés Egert. E aí a gente deve vir com força máxima na quarta-feira para enfrentar o Lemense com o Alfredão lotado e marcando mais 3 pontos. Sangue Rubro já está vendendo os ingressos em nossa sede, na rua Venceslau Brás, quadra 12, Pavanello já está por lá com a maquininha, já vendendo os ingressos. É importante a gente se antecipar na compra dos ingressos e vamos aproveitar a oportunidade de encher o Alfredão para esse jogo. Falando de basquete, Bauru Basquete na sexta-feira fez uma ótima partida em São José e venceu o São José por 93-66. A partida mostrou uma grande superioridade do Bauru Basquete, né? Na cesta de 2 pontos, o Bauru de 27 acertou 19, fez 70% de aproveitamento. Nas cestas de 3, de 30 arremessos nós fizemos 14,
46, esse um tanto quanto abaixo. Nos lances livres, de 19, nós acertamos 13, 68%, um bom aproveitamento. Tivemos 21 assistências, ganhamos 44 rebotes, recuperamos 4 bolas e 14 erros. Bons números para uma vitória muito boa, uma vitória que dá moral para o Bauru Basquete, que no próximo sábado, dia 11, às 15 horas, no estádio Cláudio Mantini, na panela de pressão, enfrenta o Clube Atlético Paulistano, que acabou se tornando um clássico do basquetebol brasileiro e paulista. Então o Bauru Basquete vem com força máxima para o jogo contra o Paulistano na quarta-feira, tem uma semana de treinamentos, técnico Jorge Guerra Filho, Guerrinha, vai preparar o time e, se Deus quiser, a gente vem com mais uma vitória no ginásio do ginásio Panela de Pressão no sábado às 15 horas, que vai ser o jogo da TV. Qual é a classificação do NBB? 22-23. O Franca tem 20 pontos em 20 jogos, com 20 vitórias. O Flamengo, o Franca tem 40 pontos, 20 jogos, 20 vitórias, time 100%. O Flamengo também com os mesmos 40 pontos em segundo, mas em 21 jogos. Depois o São Paulo Futebol Clube com 39, o Minas com 33, o Pinheiros com 34, o Corinthians com 32, depois aí vem o Paulistano com 8, o Bauru Basquete com a mesma pontuação, perde no sexta average, o Paulistano tem 1.451 pontos, e por isso está à frente do Bauru Basquete, que também tem 8. Depois, o Corinthians tem, falei besteira, 32 pontos do Corinthians, 32 o Paulistano, 32 o Bauru. É apenas nos critérios de desempate que a gente sai dessa marcação. O São José também 32, Unifacisa 29, Caxias 27, Brasília 28 e União Corinthians 24. Essa classificação do NBB 22-23. O campeonato muito difícil, ano a ano, o nível desse campeonato ele vem aumentando, mas Franca faz um campeonato impecável. O técnico Eli Rubens, que na minha opinião deveria ser o técnico da seleção brasileira de basquete e não o Gustavinho. O Gustavinho já teve o seu tempo no passado, quando dirigiu o Paulistano e o primeiro ano do Flamengo, mas o Elinho, para mim, é o melhor técnico do basquetebol brasileiro. De basquete e NBB é isso que tínhamos para hoje. Vamos falar do SESI Vôlei Bauru. SESI Vôlei Bauru, que perdeu para o Fluminense na partida única da Copa do Brasil, perdeu por 3-2, perdeu no tie-break, 2-2 no tempo normal, no tie-break perdeu por 15-13. O time do SESI Vôlei Bauru, tendo que lamber as feridas, enfrenta também a equipe do Barueri, uma equipe muito bem dirigida, no dia 10, sexta-feira, às 18h30, num maravilhoso e imponente estádio Paulo Scaff, a joia do Horto. Então, o SESI Vôlei Bauru precisa fazer uma partida de recuperação. A vitória é fundamental para as pretensões do time na Superliga, e eu tenho certeza que o técnico Marcos Kiriek, de gabarito internacional, vai trazer as vitórias de volta. As meninas também, com muita luta, conquistarão mais uma vitória. Como que está a classificação da Superliga Feminina? O Praia vem fazendo uma campanha impecável também, com 37 pontos. O Minas em segundo com 31, o Osasco com 31 e o Fluminense com 27. Vejam, foi exatamente esses adversários que o SESI Vôlei Bauru enfrentou nas últimas 4 partidas. Então são os 4 melhores times da Superliga Feminina. O Flamengo aparece com 26, o Pinheiros com 24 e o SESI Vôlei Bauru aparece com 22 na tabela de classificação. Depois temos, olha só, o time que a gente enfrenta no próximo jogo é o Barueri, que está logo a seguir na tabela, seguindo a gente com 18 pontos. Depois Brasília, Unilife e o São Caetano. Então, essas são informações
do voleibol. E aí, aproveitando a oportunidade para chamar toda a torcida para o jogo do Noroeste da quarta-feira, às 19h30 no estádio Alfredo de Castilho, como diria o saudoso Ari Gomes, comentarista da Rádio Ouriverde, no gigante de cimento armado de Vila Pacífico, o Esporte Clube Noroeste enfrenta o Lemense. Eu acho que poucas vezes o Noroeste enfrentou o Lemense, para não dizer quase nunca. Um jogo que não acontece. O Lemense já fazia um bom tempo que estava na Série A2. O Noroeste ascendeu esse ano e esperamos aqui que o Noroeste vença esse jogo, vença bem e crie uma motivação para o jogo, o próximo jogo, que é contra depois do Lemense, é o Comercial lá na cidade de Ribeirão Preto. Eu já vi alguma movimentação na Sanguiú para fazer uma caravana, seja ela de van, de carro ou até mesmo de ônibus para a cidade de Ribeirão Preto. De boa lembrança que lá o Noroeste acabou se tornando campeão paulista da Série A3. Então um grande abraço aos amigos do esporte. O Vandeco News volta amanhã com mais notícias do esporte. E eu peço a todos que se inscrevam no canal do Vandeco, curtam, compartilhem e comentem. Peçam para os seus amigos se inscrever no canal, mandem as suas dicas no WhatsApp. E nós estamos aqui para trazer as notícias do Esporte Clube Noroeste, da Sangue Rubro, também do Bauru Basquete, do São Caetano, do atletismo e também do ciclismo. Lembrando que a nossa produção manteve contato com o Gabriel Henrique, do Bauru Basquete, o terceiro assistente do técnico Guerrinha, e essa semana provavelmente estaremos gravando uma entrevista lá no ginásio Cláudio Mantini, no ginásio de pressão com o Gabriel, para falar um pouco da sua carreira e um pouco também do Bauru Basquete. Peço que assistam, peço novamente que assistam a entrevista do Bola da Vez com o Cid Machado, atleta de ponta da BDA, atleta do revezamento, do salto com vara. Ele trouxe ótimas informações e nós aproveitamos para tecer críticas construtivas ao Estádio Olímpico Cabo Alcides, do Estádio Milagrão, que está totalmente abandonado, precisando que a prefeita municipal, a Sueli Rosim, e o secretário de esportes vão até lá e vejam o que realmente está acontecendo e comecem as reformas lá naquele ente público. Um abraço a todos, obrigado por assistir o canal do Vandeco e a gente volta amanhã com mais uma edição do Vandeco News.